Se você percebeu que seu poder de compra está cada vez menor e você não consegue fazer nada com o teu salário, tem duas políticas que podem estar interferindo diretamente na tua vida e provavelmente você nem sabe disso. Eu estou falando da política monetária e da política fiscal. Eu vou agora com vocês desenhar como que funciona cada uma dessas políticas e eu quero que vocês entendam alguns pontos muito importantes. Primeiro, isso daqui interfere diretamente na sua vida e no seu dia a dia, porque isso daqui pode tanto encarecer quanto também abaixar os preços. Só que isso daqui é bem técnico, então eu vou tentar desenhar com vocês de uma forma mais simples, mas eu quero que vocês também, eu quero colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Por quê? Porque na hora de votar, você vai ter consciência do que cada ministério faz. E o seu candidato pode construir ali dentro desses ministérios políticas que deixam o seu dinheiro mais fraco, ou seja, você tem um poder de compra menor, ou se eles fortalecem a moeda e deixam o seu poder de compra cada vez maior. Vou entrar primeiro aqui no mérito da política monetária. Quando eu estou falando de política monetária, eu estou falando do dinheiro, do custo do dinheiro. Só que tem um ponto na política monetária que é muito importante. Quando eu falo de política monetária no Brasil, naturalmente eu já penso na Selic, que é a taxa referencial do nosso país. Ela é a referência tanto para os investimentos como para os empréstimos. Então, se eu tenho uma Selic muito cara, os empréstimos, muito alta no caso, né, os empréstimos ficam mais caros, mas os investidores têm um retorno maior nos seus investimentos. Se eu deixo a Selic mais baixa, os empréstimos ficam mais baratos, mas o investidor também, ele tende a ter uma rentabilidade menor e por isso às vezes ele até foge desses investimentos dentro do mercado financeiro. A Selic ela é determinada pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária. E o Copom, quando ele decide essa Selic, ele está focado em algumas coisas. O custo do dinheiro e uma meta. Ele tem uma meta, que é a meta do controle inflacionário, ou seja, a meta da política monetária é controlar o IPCA, controlar a inflação. Então, quando eu estou falando de política monetária, eu estou falando do custo do dinheiro. Se eu vou deixar esse dinheiro mais caro ou vou deixar esse dinheiro mais barato, principalmente pelo ponto dos empréstimos. Porque isso é um dado, infelizmente, não tão animador, mas é uma realidade. No Brasil, quase 90% da população não tem um cartão de crédito ou dinheiro guardado o suficiente para comprar ali uma televisão, uma geladeira e um micro-ondas. Ele vai sempre recorrer ao banco para tomar um empréstimo e quando ele pega esse dinheiro parcelado em várias vezes ali no banco, ele vai lá e faz a aquisição. Só que quando a Selic está muito cara, essa pessoa tendo no banco tomar esse crédito, ela não consegue tomar, ou ela não consegue pegar todo o dinheiro que ela precisava. E aí, em vez de comprar um sofá, uma geladeira e uma televisão, ela vai comprar só um sofá e uma geladeira, ela vai deixar a televisão de lado. Eu reduzo o consumo. Se eu reduzo o consumo, eu controlo a inflação. Então é por esse mecanismo que eu tenho hoje no Brasil, através da política monetária, para controlar os preços. E aí eu tenho nessas políticas, na fiscal também, tem um movimento que a gente chama de movimento contracionista e um movimento expansionista. Quando eu estou falando do movimento contracionista, eu estou falando de contrair, ou seja, de reduzir a economia. Eu não quero que a economia gire tanto. Já no expansionista é o oposto. É quando eu deixo o dinheiro mais barato, eu quero que esse dinheiro circule mais, então eu deixo a Selic mais baixa para que fique mais barato a aquisição desse empréstimo e aí essa pessoa conseguiria comprar a televisão, o sofá, o micro-ondas, a geladeira e por aí vai, porque o dinheiro ficaria mais acessível. Então, quando eu falo de política monetária, custo do dinheiro, Selic, controle inflacionário. Quando eu passo para o outro lado aqui, eu estou falando da política fiscal. O que é a política fiscal? Toda vez que você ouvir política fiscal, lembra do fisco. O que é o fisco? Impostos. Então, quando eu tenho uma política focada em impostos, eu tenho duas possibilidades. É uma política que pode aumentar os impostos ou uma política que pode reduzir os impostos. E taxas também. Taxas, por exemplo, a gente passou isso no Brasil, agora estou falando de 2025, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, nenhum ano, mas em 2025 a gente teve o tarifaço do Trump. Muita gente viu que o Trump colocou várias tarifas e taxas para os outros países no movimento de exportação e importação. Só que quando eu estou aumentando o imposto, teoricamente eu estou aumentando o custo final do consumidor, porque o empresário ele repassa esse imposto. Então ficou ali 10% mais caro para ele fazer o movimento de exportação ou importação, ele repassa isso no preço final. E quem paga essa conta sempre é o consumidor final, sempre somos eu e você, população. Então quando eu estou falando de política fiscal, nós estamos falando diretamente dos impostos, e nos movimentos também contracionistas e também expansionistas. Porque se eu tenho um movimento contracionista na política fiscal, eu estou aumentando os impostos, estou deixando tudo mais caro, e aí se aumentou 10%, 15% no custo desse produto final, você chegou lá com o dinheiro contadinho para comprar geladeira, fogão e micro-ondas, só que aumentou 15% do preço. Novamente você tira um desses itens da lista porque você não consegue comprar tudo.
Então eu tenho um movimento contracionista, que eu estou contraindo, eu estou aumentando os impostos e reduzindo o consumo, e eu tenho um movimento expansionista, eu estou reduzindo os impostos, abaixando o preço dos produtos e, por consequência, aumentando o consumo. E tem um movimento aqui que é extremamente importante. Para que serve essa política fiscal? Ela vai medir e vai focar na arrecadação do país. O governo, ele não trabalha, entre aspas, ele capta por meio dos impostos. Então, para as políticas internas, vou construir uma estrada nova, construir escolas, hospitais, eu preciso desses impostos para que eu arrecade esse imposto e com esse dinheiro na minha mão eu consiga produzir todos esses meios que a gente chama de assistenciais. São meios que promovem bens sociais para a população. Só que dentro da arrecadação eu também tenho dois fatores. Eu posso ter uma arrecadação deficitária, com déficit, ou eu posso ter uma arrecadação superavitária, com um superávit. O que é isso daqui na prática? Uma arrecadação deficitária. Isso quer dizer que dentro da política fiscal desse país, ele gasta mais do que ele arrecada por meio dos impostos. Já uma arrecadação tributária superavitária é o oposto. Eu estou arrecadando mais do que eu gasto e aí eu tenho um poder de poupança dentro desse país, eu consigo reinvestir em outras coisas ou mesmo ter um caixa ali interno para novos projetos. Então, por que a política monetária e a política fiscal interferem diretamente na sua vida? Se eu tenho uma política fiscal e uma política monetária que ao mesmo tempo estão sendo contracionistas, a gente vive isso no Brasil hoje em 2025, eu tenho uma Selic 2025, tá, gente? Lembra disso. Se você está assistindo esse vídeo depois, a taxa muda. Mas em 2025 eu tenho uma política monetária com uma Selic de 15%. O dinheiro está muito caro. Então as pessoas elas estão deixando de consumir, nós temos um desacelero econômico dentro do nosso país porque as pessoas não estão consumindo. Está muito caro consumir, está muito caro tomar crédito. E eu tenho, ao mesmo tempo, a maior arrecadação em 2025 da história, que chegou a 3 trilhões de reais. É a maior arrecadação da história do Brasil. Ou seja, a gente está com muito imposto e com um dinheiro muito caro. Eu e você, população, acabamos deixando de consumir muitas coisas, ou às vezes a gente nem consegue consumir, porque realmente fica muito caro. Então na hora de votar, toma muito cuidado com o governo que você está escolhendo, porque ele pode deixar você no movimento contracionista em todas as áreas, e aí você, como consumidor final, que paga a conta.